Um dos temas centrais no início dessa nova legislatura aqui na Câmara Municipal de São Paulo tem sido o debate sobre segurança pública. E um dos vereadores com interesses nesse tema, segurança pública, e naquilo que está ao alcance do município fazer, no sentido de prover políticas públicas nessa área, é o vereador Ari Fredenbach, que a gente recebe aqui no estúdio. Boa tarde, vereador. Boa tarde, muito obrigado. Prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Câmara. O senhor está acompanhando esse caso do torcedor do Corinthians, de 17 anos, que é suspeito de ter provocado a morte de um torcedor boliviano? Sem dúvida, é um tema que está sendo acompanhado com muita atenção. Como é que o senhor tem acompanhado? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que se viu até agora? Bom, acho que existem vários aspectos importantes a serem examinados. Um é a questão do menor, dito menor de idade, na verdade é um homem de 17 anos, na minha opinião, que, segundo consta, foi ele que cometeu esse ato, causou esse acidente, vamos dizer. Mas que eu entendo de que, por ser um jovem de 17 anos, bastante maduro, que teve até condições de viajar sozinho para o exterior, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para a questão desses ditos menores, que não são tão menores assim, envolvidos em crimes extremamente graves. Essa é uma das bandeiras que o trouxe à política, exatamente a questão da discussão sobre a redução da maioridade penal. E o senhor sentiu na pele o efeito disso. Esse assunto, a morte da sua filha nas condições em que elas ocorreram, tudo mais, aquele cenário todo, a morte do namorado dela, o Felipe Café, esse assunto é um tabu para o senhor, vereador? De maneira nenhuma, como você colocou, o que me motivou a entrar para a política, então absolutamente não é um tabu. É um tema bastante doloroso, sempre doloroso falar sobre esse tema, mas é algo, por outro lado, estimulante poder fazer parte da política, poder estar participando do processo legislativo, tentando minimizar as causas que nos levam a viver numa sociedade tão violenta, com jovens cometendo crimes extremamente graves. Voltando para esse caso do torcedor do Corinthians, ligado a uma torcida uniformizada, e aqui é importante dizer que não há um rótulo de que a Gaviões da Fiel age dessa forma, ou a Mancha Verde, ou a Independente, ou a torcida jovem do Santos, mas parece ser um caso em que a impressão que se tem é de que o torcedor é um torcedor profissional, o que já gera também um efeito sobre o qual se pode discutir. O senhor pretende, em algum momento, trazer essa discussão para a Câmara? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, vendo na imprensa, na Bolívia ele seria processado como maior de idade. Sim. Na Bolívia, como diversos países com uma situação melhor econômica, outros pior, vários países no mundo olham para o menor com um olhar bem diferente da nossa legislação, onde um menor que comete crimes graves é, sim, responsabilizado. O senhor é especialista na área, é advogado, tem uma vasta formação, uma atuação como advogado. Vereador, o fato desse adolescente, desse torcedor corintiano ter vindo para o Brasil, ter voltado para o Brasil, e 12 permaneceram presos na Bolívia, isso impede que ele seja extraditado para que ele responda ao crime lá? Sim, impede por uma questão legal. O Brasil e a Bolívia são signatários do Tratado da ONU que impede a extradição de menores de idade. Mas se ele tivesse ficado na Bolívia, ele seria processado como maior de idade, responderia pelo crime cometido. Ou seja, aqui no Brasil, considerando que aquilo que na Bolívia é um homicídio e aqui no Brasil é algo que, dentro da peculiaridade do direito penal brasileiro, ele está sendo avaliado, essa conduta vai ser avaliada pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai considerar que isso é um ato infracional de natureza grave. Exatamente, é um ato infracional aqui, lá é um crime. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, em diversos países, isto é um crime, é um menor criminoso, não um menor infrator, como a gente tem no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando acontece um crime com alguém de 17 anos, quão penoso é e como é que é esse processo, o que esse crime reaviva na situação que o senhor enfrentou? Bom, na verdade, toda vez que eu assisto, infelizmente isso é uma constante, menores envolvidos em atos extremamente graves, homicídios, estupros, sequestros,
nos trazem de volta toda a vivência muito dolorosa, mas de que nos motivam a continuar o trabalho de mudar o quadro de violência extrema. Eu tenho dito que nós vivemos uma situação de guerra civil na cidade de São Paulo. Os números da violência, hoje noticiado por toda a imprensa, explodiram na capital, comparando-se janeiro de 2013 com janeiro de 2012. Os números são absurdos. Então eu vejo de que nós temos que trabalhar por mudanças urgentes na nossa segurança. Vereador, aqui na Câmara existe uma discussão densa aí sobre sobre esse organismo que vai discutir segurança pública, né? Sobre a estrutura desse organismo que vai discutir segurança pública, ainda que segurança pública não seja uma atribuição do vereador. E existe uma discussão também calcada em que haverá uma divisão de segurança pública e uma divisão mais voltada para políticas de direitos humanos. O senhor já tem se mostrado contrário a isso? Sim. Eu entendo como um enorme equívoco, apesar de que, ao que tudo indica, vou ser voto vencido aí, mas de que eu entendo um grande equívoco se separar a questão de segurança pública de direitos humanos. A questão de segurança pública muitas vezes é tratada de uma forma violenta, e não é esse o enfoque de segurança. Segurança não é a gente sair matando as pessoas por aí. Então eu entendo de que a questão dos direitos humanos, sempre tomando um cuidado para que não se cometam excessos, é muito importante. Segurança pública e direitos humanos, sempre insisto, são temas que têm que ser tratados em conjunto, não em paralelo, em conjunto. Quer dizer, essa comissão que está para sair do papel aqui na Câmara e está para ganhar uma feição, uma estrutura própria, o senhor acha que a comissão de segurança pública, ela tem que abarcar, que reunir temas relacionados à própria segurança, mas também a questão de direitos humanos, e não gerar duas comissões distintas? Eu acho que dividir essa comissão, na verdade, me parece muito no sentido de se acomodar interesses políticos e não interesses da população. Acho importante que o vereador hoje eleito represente o cidadão, que é quem precisa da ação do vereador, da ação do legislativo. E a população espera de que esse tema seja tratado com a seriedade que exige. E essa seriedade, na minha opinião, na minha visão, necessariamente tem que tratar esses temas em conjunto e com muita seriedade. O raio de atuação de um vereador na questão de prover políticas de segurança pública é um raio muito limitado. Ainda assim, o que é possível fazer nesse sentido? Veja, é limitado em termos, porque o município não cuida da polícia, mas o município tem inúmeras ações e políticas públicas que podem prevenir os crimes. Nós temos que trabalhar isso, está muito dentro do âmbito da Guarda Civil Metropolitana, o trabalho preventivo. Não adianta a gente ter a polícia imediatamente logo depois que acontece um homicídio. A gente precisa ter a polícia trabalhando, e a Guarda Civil pode contribuir sensivelmente nesse sentido, no trabalho preventivo, nas rondas escolares, na questão da iluminação pública, que é gravíssima hoje. Nós temos as ruas que são iluminadas, são mal iluminadas, com lâmpadas velhas que não iluminam, são pontos de luz que não dão luminosidade nenhuma, assim como nós temos a iluminação absolutamente voltada para o asfalto, para os carros, e não para as calçadas. Nós temos calçadas que dão medo de passar em todos os bairros da cidade, isso os que têm iluminação pública. A questão de iluminação das calçadas, que são projetos que nós estamos trabalhando com muita seriedade, eu acho que pode mudar sensivelmente. Eu moro na região central, que é muito bem servida de serviços públicos, de atendimentos, e que a iluminação é péssima. A periferia, então, nem se fala. A gente tem locais que propiciam o crime. O criminoso, obviamente, não quer ser achado, não quer ser visto. Então, a boa iluminação pública, sem dúvida, é um fator que inibe o crime, com certeza. Ainda nesse sentido, vereador, o uso da tecnologia, câmeras públicas que se tornem instrumentos pelos quais se possa conter a criminalidade. O que é que a Câmara pode fazer nesse sentido? Veja, nós temos hoje a Guarda Civil com poucas câmeras, são, se eu não me engano, 100 o número que eles têm, além de que eles têm acesso ao monitoramento da SP Tours, da Polícia Militar, mas são muito poucas.
Mas também não adianta a gente ter câmeras que filmam os crimes acontecer para depois aparecer no noticiário, se a polícia, nós temos um número pequeno de guardas civis hoje podendo atuar numa atuação rápida, numa presença rápida, quando o crime está para acontecer ou quando acabou de acontecer. Então é muito importante que se abra urgente um novo concurso para a contratação de guardas civis metropolitanos, sendo que o último concurso foi há 10 anos. Então, a defasagem é absurda, com uma média... O senhor sabe qual é o efetivo da guarda? Sim, são 6.200, se eu não me engano. Desse total, tem um número muito grande de policiais que estão fora da atuação pelas mais variadas razões. Quer dizer, a gente tem uma atuação efetiva em torno de 1.200 a 1.500 guardas civis para uma cidade gigantesca que é São Paulo. Então, é um número irrisório. A Guarda Civil precisa ser ampliada através de concursos, e esses concursos levam tempo, tanto para se abrir o concurso, como para se treinar os que passarem no concurso. Então, a operação delegada nesse momento é fundamental para auxiliar a Guarda Civil Metropolitana também, porque a cidade está muito carente de segurança. Um assunto que às vezes aparece nas campanhas eleitorais, vereador, e a gente está falando agora no início de uma legislatura, portanto, existe todo um trabalho a ser feito nos próximos 4 anos, é exatamente a atuação da Guarda Civil Metropolitana nas divisas dos municípios, em parceria com guardas civis de outros municípios. O senhor pretende fazer algo que encampe ideias no sentido de se aproximar a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo com a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, com a Guarda Civil de Ferraz de Vasconcelos? Quão possível é isso? Eu acho que a integração das guardas civis dos municípios adjacentes, assim como a integração da Guarda Civil com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, é fundamental. Nós já temos essa divisão de diversas polícias que é muito questionável, na minha opinião. É muita polícia para... É muita polícia e elas não se conversam, que é muito grave isso. Então, essa integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e dos municípios adjacentes é fundamental para que se tenha uma ação efetiva de segurança. O senhor pretende conduzir algum processo que leve a isso? Eu tenho buscado muito contato, muitas conversas para conhecer profundamente o trabalho da Guarda Civil, para que a gente possa realmente fazer uma atuação bastante focada na melhora do trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Eu vejo além da questão das adjacências da cidade, a presença da Guarda Civil nas escolas públicas fundamental, uma vez que é sabido de que pontos de tráfico acontecem nas imediações das escolas. Que normalmente é o primeiro grande atalho para o crime, né? O primeiro grande atalho é o cliente fácil para o tráfico, então é fundamental a presença da Guarda Civil, as rondas escolares efetivas nas proximidades das escolas. Para a gente finalizar, vereador, o senhor disse que são 6.200 homens ligados à Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo e que o último concurso público ocorreu há 10 anos. Exato. Qual deveria ser esse efetivo hoje, na avaliação do senhor? O senhor tem algum estudo? Eu entendo que, no mínimo, nós temos que ter 15 mil guardas civis metropolitanos atuando, porque esses 6.200, conforme eu disse, não estão 6.200 guardas atuando. Nós temos em torno de 1.500 apenas. Nós precisamos ter um efetivo nas ruas de em torno de 15 mil homens para poder começar a pensar numa melhora da Guarda Civil. Essa interface entre segurança, a vida do paulistano, é um tema da maior importância. O espaço está à disposição para a gente trazer proposições de todas as correntes, todas as tendências, promover debates que integrem o cidadão, que integrem aquele que está assistindo à TV Câmara a uma questão que ecoa e que tem grande importância na vida dele também. Sem dúvida nenhuma. Vereador, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai continuar com o Jornal da TV Câmara.